Porque a minha visão dos partidos comunistas é que são partidos sectários. E quando eles tomaram o poder em Cuba, começaram a acabar, a fuzilar. Eram execuções. E o fato do que aconteceu a semana passada nos demonstra que mesmo em um país de direito, um país onde há que respeitar, eles são capazes de montar esse tipo de violência. Imagine que eles não fariam se eles tivessem o poder político aqui no Brasil. Não tenho medo do regime cubano, não tenho, e muito menos medo dos partidos comunistas, porque parece que há toda uma série deles. Nem chego mais a contar quantos partidos comunistas há aqui no Brasil. Eu nem sei fazer a diferença entre eles. Quando me falaram de o senhor Iassi, eu pensava que era o partido PC do Brasil, me falaram não, que era outro partido comunista. Então eu nem sei fazer a diferença, parece que é um monte deles, um monte de partidos trotskistas diferentes que estão fazendo-se a guerra entre si. Então imagine que esses grupos violentos tomassem o poder aqui nesse país. Seria outro período de ditadura militar sem os militares. E já eu passei por isso. Já eu vi isso em Cuba. Experimentei esse tipo de regime totalitário. Os gulags cubanos já experimentei. Então há várias coisas que estão assustando esses grupos violentos. Porque são grupos que se impõem somente através da violência. Eles não discutem, eles xingam, eles acusam, eles mentem, eles publicam mentiras, eles utilizam a internet, as novas redes sociais para sujar as pessoas, ou tentar sujá-las. O regime de Fidel Castro passou três décadas catalogando-me de agente da CIA, de agente do imperialismo. E não pode, em nenhuma maneira, fazer colar esse rótulo. Porque enquanto mais tentavam, mais se desacreditavam, porque as pessoas diziam, esse é um regime tão mentiroso, não sabíamos que o regime castrista era tão mentiroso e coloniador. Mas todos os regimes comunistas fazem isso. Há duas coisas que os regimes comunistas marxistas fazem, de maneira sistemática: mentir, caluniar e executar. Hoje, para a União Soviética, se considera que mais de 20 milhões de pessoas foram executadas, jogadas em campos de concentração, jogadas em campos de execução, e milhões executadas. Não sabemos quantos desses 20 milhões foram executados. Regime chinês, parece que a Revolução Cultural somente matou 8 milhões de pessoas. Sem falar de todas as outras repressões fora da Revolução Cultural que houve nesse país gigantesco. O Vietnã, a mesma coisa. Coreia do Norte, você está diante de você, o regime de Coreia do Norte, matando até seus próprios dirigentes. Matam, há 6 meses mataram o número 2 foi executado sem nenhum processo, nada, e constantemente matando. O regime de Fidel Castro, milhares de pessoas têm sido executadas em Cuba nos 50 anos que eles tomaram o poder. Executados em secreto, sem nenhum tipo de tribunais, julgar as pessoas diante de tribunais, e aqueles que foram julgados de tribunais foi uma farsa, como o próprio general Ochoa, que comandou as forças cubanas em Angola. O próprio general cubano Ochoa, um dos generais mais respeitados e queridos pela população, eles executaram ele. Executaram ele como um cachorro. Numa coisa totalmente sórdida em torno a um tráfico de drogas que se sabia que o governo cubano tinha organizado o tráfico de drogas para poder retirar divisas estrangeiras. Então as execuções é próprio desses regimes. Quando o marxismo se instalou em Etiópia, foram milhares e milhares de mortos que o Derg executou.
O marxismo se instalou em Benin, com Querecu, miles de mortos também. Em Angola, com o MPLA. Não estou falando nem da guerra que matou 3 milhões de pessoas. Estou falando das repressões internas, quando Nito Alves causou uma tentativa de toma do poder para corrigir a direção em que ia essa revolução. Os nitistas começaram primeiro matando os nitistas, 2, 3 mil pessoas, e logo parece que o banho de sangue atingiu mais de 80 mil pessoas. Isso é Angola. Então, por todas as partes onde os marxistas têm tomado o poder, eles caluniam os adversários e eles os matam. Então, isso fica bem claro na minha autobiografia, porque eu dou fatos. São fatos reais, concretos. Porque eu os vi, que eu vivi. Então, eu acho que isso os assusta. Que os assusta isso, por uma parte. A minha pessoa os assusta, porque eu não sou capaz de ser intimidado. Não posso ser intimidado nem pelo regime cubano. E eu não duvido que o regime cubano tenha suas capangas aqui no Brasil. Ele tem capangas em todas as partes. Mas, neste caso, não foram capangas a serviço do regime cubano que fizeram aquilo. Eu acho que estes são grupos violentos que estão incomodados cada vez mais com o rumo que está tomando o movimento negro neste país.